Boa tarde. Hoje Terra da Gente mostra a segunda parte da expedição pela região norte do Pará. Nossa equipe percorreu o rio Erepecuru, um dos afluentes do rio Trombetas. Acompanhou pescadores que, apesar de não serem índios, usam o arco e a flecha para capturar grandes tucunarés. Viu como depois de fisgado, o pirarucu é limpo, salgado e seco no varal. Conheceu Dona Nésia, a mais velha representante de uma comunidade de negros que encontraram refúgio na floresta durante a escravidão. Eu estou com 70 anos, mas piso bem forte mesmo. São esses homens que protegem o lugar contra a ação dos pescadores profissionais. E ainda, muita areia no caminho para pescar no Lago Encantado, paraíso dos grandes tucunarés. Agora, se não tiver peixe lá, quem vai trazer esse barco sozinho, puxando, é o Pierre. Mas antes, vamos a Brotas conhecer o Jacaré-Pepira, um dos poucos rios no estado de São Paulo ainda livres da poluição. Brotas, 19.000 habitantes, centro do estado de São Paulo. O município é repleto de belezas naturais ainda pouco conhecidas. Cachoeiras de águas transparentes cortam as matas ainda preservadas. Brotas tem tradição ambientalista de mais de 20 anos. Foi a primeira cidade a implantar o consórcio intermunicipal de bacia hidrográfica, envolvendo 13 municípios. Também aqui, na década de 80, foi criado o primeiro CONDEMA do estado, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Outro passo importante para preservar o rio Jacaré-Pepira foi a implantação do sistema de tratamento de esgoto, o suficiente para atender 40.000 pessoas, o dobro da população da cidade. Esse tipo de tratamento de esgoto aqui em Brotas é o único na região da bacia do Jacaré-Pepira e foi considerado pela CETESB o mais eficiente do estado de São Paulo. Como é que se dá esse processo? Bom, como vocês podem ver nesses dois frascos, essa aqui é a entrada da água, a entrada do esgoto propriamente dito, que passa pelos tanques onde ele recebe um tratamento que é chamado do processo anaeróbio. Seguida isso, ele vai para o tanque maior, que é onde ele vai passar pelo processo aeróbico. Essa coloração esverdeada são proliferação de algas, né? Isso aqui já é uma água com bastante vida. Não existe nenhum processo químico, não existe nenhum componente químico nesse processo. É 100% biológico. O rio Jacaré-Pepira, com quase 200 quilômetros de extensão, corta o município de Brotas ao meio. Considerado um exemplo de rio não poluído, ele é o grande cartão postal da cidade. Os atrativos naturais aqui da região são enormes, né? De esportes radicais até um turismo mais soft, mais delicado. Você pode fazer de tudo aqui na região. Um passeio quase obrigatório para o turista é uma caminhada pelas trilhas na mata fechada. Andar sobre as pedras na margem do rio também requer muito cuidado. Às vezes, o jeito é passar dentro d'água. O turista chega na cidade, ele é monitorado ou por guia local, guia da cidade, ou pelo proprietário ou pelos guias das propriedades rurais, onde estão as cachoeiras. Ou seja, o turismo é feito de forma sustentável. Nesse passeio de barco, encontramos pássaros raros na região e um grupo de patos nadando à vontade. Com o rio despoluído, os pescadores mantêm a tradição. Aqui, eles costumam pescar dourado, corimba, traíra, piapara e até a tabarana, parente próximo do dourado, que só sobrevive em águas limpas. Aquele ano que eles seguraram, uns 2, 3 meses, que normalmente é na época da desova do peixe, foi coisa louca, porque nunca pegou tanto lambari e tambiu como aquele outro ano passado, né? Foi um negócio. As espécies menores fisgadas são devolvidas à água. Se falta estímulo para a pescaria, sobra criatividade aos contadores de causos. Esse dourado que eu peguei com um anzolzinho assim, mosquitinho, e a linha 00 eu peguei, acho que dá uns 12 quilos. É que pegou na carne de dentro dele, então conforme ele ia, eu puxava, doía, ele acabei pegando ele. As escamas dele ainda cobriu um ranchinho que tinha lá em casa. Foi legal, viu?
O trecho do Jacaré-Pepira que passa dentro de Brotas tem 17 saltos e corredeiras. Isso favorece a prática de esportes radicais. Este grupo de turistas veio praticar rafting pela primeira vez. É a descida pela correnteza com botes de borracha. Ainda em terra firme, eles recebem as primeiras orientações. São 4 remadores e um guia em cada bote. 3 americanos de Chicago também vieram encarar o desafio. Pergunto ao analista de sistema, Bill Cora, se ele está pronto, se não está com medo. Ele responde que está ansioso para conhecer os segredos do rio. Um a um, os botes vão entrando no rio. Os primeiros a descer encalham logo no início do percurso, mas com um empurrãozinho aqui e ali, seguem em frente. A cada salto ou corredeira que ultrapassam é motivo de entusiasmo. Esse teve de ser rebocado com uma corda. O final da aventura é marcado por muita vibração. Ficou com muito medo ou não? Nossa, mais ou menos. Mais nas descidas, assim, aqui. Mas valeu a emoção? Valeu, ó. Legal, então. Pergunto ao americano como foi a descida. Foi emocionante, excitante. Very exciting. O ecologista João Batista Negrão conhece bem esta adoração que a comunidade tem pelo Jacaré-Pepira. Ele vive aqui desde criança e foi o fundador do movimento Rio Vivo em 1992. O objetivo desta ONG, organização não governamental, é impedir a instalação de atividades no município que prejudiquem o meio ambiente. Eu costumo dizer, esse rio é meu. É assim que eu gostaria que toda a humanidade dissesse. Todo mundo que tem um rio perto de você ou longe de você, tivesse essa consciência. Esse rio é meu. Eu não sujo esse rio, eu não posso, eu não tenho direito a isso. Uma conquista dos que amam o meio ambiente e sabem que só com exemplo e consciência ecológica é possível viver em harmonia com o verde, com a pureza do ar e da água. Daqui a pouco, no encontro entre o Rio Trombetas e o Erepecuru, damos de cara com um cardume de botos tucuxis. E mais, a pesca do tucunaré com um arco e flecha. Descemos o Rio Trombetas. 3 horas navegando em direção a outro rio, o Erepecuru. Uma das portas de entrada da reserva biológica do Jarauacá. Já no final da tarde, encostamos um barco num trecho próximo ao encontro dos rios. Chegamos a tempo de assistir a um show dos botos tucuxis. Cinzentos e menores que os famosos cor-de-rosa, os tucuxis chegam a saltar fora d'água. Normalmente são vistos em grupos maiores. Este tem 8 deles. E o que fazem não tem nada a ver com show. Na verdade, estão caçando pequenos peixes. Sinal de cardumes na área. No dia seguinte, bem cedo, subimos o Erepecuru. Amanhã começa coberta de névoa, o que dificulta um pouco a navegação. Num pequeno lago à margem esquerda do rio, 2 garotos de canoa tentam flechar tucunarés. O arco e flecha são o meio mais utilizado na região para se pegar o tucunaré. O arqueiro vai sempre na frente da canoa, batendo com a flecha na água. Em trechos mais rasos, o peixe assustado se movimenta e denuncia a posição. Em fração de segundos, o arqueiro dispara.
Ele até que tentou, mas não acertou nenhum hoje. No horário melhor para esse tipo de pesca, bem cedinho, a névoa acabou atrapalhando. Desta vez, a manhã foi do peixe. O sol, pouco a pouco, desfaz a névoa. Já na área da reserva, encontramos outra dupla de flecheiros, que teve mais sorte. Você está vindo de onde? Lago Grande. É do lago que fica ali, acima, tem essa volta aqui. Aí o lago... Dentro da reserva biológica? Dentro da reserva, sim. Fica daquele lado dali, né? Uhum. Aí a gente tá vindo de lá. Nós fomos dar uma pescada lá. Quanto tempo você ficou lá? A gente ficou mais ou menos umas 2 horas. Umas 2 horas, mais ou menos. Pegaram quantos peixes? Aí pegamos 6 peixes. Com o quê? Com de flecha. Flecha? Sim. É, dá para enxergar bem o peixe dentro da água? Dá. Vamos ver o tamanho, mostra pra gente o tamanho do tucunaré, hein? Você já pegou tucunaré aqui de quantos quilos, hein? Olha, tinha mais ou menos uns 10. Ainda não, mais de uns 6 a 7 quilos a gente já flechamos este ano. Já. E esse peixe aí pra que é? Esse aí é pra gente comer ele mesmo assado, a gente come cozido, de um jeito que Vocês não pescam pra vender, não? Não, assim não. Só pra sobreviver? Só mesmo pra sobreviver. Puxa vida, vamos pesar um desses peixes pra ver quanto Vamos. tem? Isso tudo você pegou no arco e flecha? Tudinho. Ué, mas não é só índio que pesca de arco e flecha, não? Não, Hã? acho que não. Não é não? Não. Peraí, tem um buraquinho aqui. Vamos ver. Solta aí. Olha aí, isso aqui dá 5,5 kg. Você pesca com arco e flecha desde pequeno? Desde pequeno, sempre eu comecei a flechar. Desde pequeno eu comecei mesmo a flechar. E só em água bem rasa, né? Só Pra você poder enxergar o peixe. Mas é claro. Dá pra você mostrar só como é que é o arco e a flecha aí pra gente? Isso aqui é de araçá. Isso aqui hoje quebra o gancho. É. Isso é um arpãozinho, né? É um arpãozinho, a gente mesmo faz. E qualquer tipo de peixe você pega assim? Pego, sim. Qualquer tipo de peixe. Dando da gente flechar ele, te enxergando que flecha, tá assim. E você atira na imagem dele mesmo ou um pouco abaixo? Um pouco abaixinho. Às vezes, tem vezes que ele vem de onda, né? Nessa onda dele eu meto um pouco, assim, uns 4, 3 dedos abaixo daquela onda, aí não passa. Mas se você pegar a flecha e flechar acima, ele não pega. Agora essa flecha é leve, né? Essa flecha é leve. Não chega a levar embora não a flecha? Vai. Ele mete, vai embora pro fundo, mas daqui uns 5 minutos ele tá em cima d'água com a flecha. Valeu a explicação. E só o fato de ver o tamanho dos tucunarés da área já serve de incentivo a continuar a busca. Em instantes, muita areia no caminho até chegar ao Lago Encantado, um lugar que promete grandes tucunarés. Navegar no rio Erepecuru era preciso. O que nenhum de nós sabia era que em nosso caminho ia entrar areia. Muita areia. Nós já estamos navegando há cerca de 1h30 aqui no rio Erepecuru. O nosso objetivo é chegar na Cachoeira da Pancada. E de lá, onde vai ficar o barco, a gente segue uma trilha até a Cachoeira do Chuvisco, onde a gente acredita que existam poços profundos. Todo esse sacrifício para chegar lá é que a seca desse ano aqui deixou o rio Erepecuru muito raso. E a gente tem que acabar arrastando o barco em trechos como esse. Não é nenhum problema de assoreamento, é que a seca, de fato, esse ano castigou o rio aqui. E a nossa ideia de chegar na Cachoeira do Chuvisco é porque lá, por ter poços profundos, é bem provável que exista uma concentração muito grande de peixes. Pelo menos é o que a gente espera para valer todo esse esforço e sacrifício. Né, Pierre? Exato. Agora, se não tiver peixe lá, quem vai trazer esse barco sozinho, puxando, é o Pierre. Porque ele garante que tem.
Encontrar um canal mais fundo parecia impossível. A água não passava da altura do joelho, muito raso para um motor de 40 cavalos. Com dificuldade, conseguimos chegar a outra comunidade de descendentes de remanescentes de Quilombo, a São Benedito. Dona Nésia, de 78 anos, nos convida a conhecer a comunidade, em festa pelo Dia das Crianças. A comunidade aqui sobrevive do quê? Olha, de plantio, roça, banana, melancia, jerimum, só de tudo. Pesca também? De pesca, não. Só para comer? Pesca só para comer. Só come muito peixe aqui? Mas muito, graças a Deus. Que peixe que a senhora mais gosta de comer? Olha, tucunaré, barô, cacará, traíra, aruanã. Todos? Todos. Peixinho bom, gostoso. Por isso que o povo aqui é saudável desse jeito, né? Olha, eu estou com 70 anos, mas piso bem forte mesmo. E chega lá andando. E a senhora estava vindo da onde agora? Lá da minha barraca. Ah, é? Veio aqui para a comunidade passear era um pouco? chegar onde? Aqui, mas eu cheguei da cidade, né? Baqueado, você já sabe que o sangue tá velho, né? E tá doído isso. Por quê? Empurrando o barco no baixo. Barco grande, tem um barco lá, numa praia prensada. Vou ver o nosso barco daqui da comunidade. São Benedito. E a gente cai na água empurrando. Então tá bom. Então nós convivemos disso. Ninguém vive de tracajá para vender. Ninguém vive de tartaruga para vender. O nosso trabalho, o nosso viver aqui, o nosso produto, mandioca, banana, girimum, batata, essas coisas. Para nós alimentarmos a vida. Não é para fazer com vida, não se faz vida. Não é verdade? É verdade. Com vida não se faz vida. Então, hoje, a Ibama diz, em proibido o tracajá, digo, mas nunca nós. Porque nós não faz vida com a vida do tracajá. Nós faz para nós comer. O senhor quer? Dona Nésia? Meu filho, pega mais. Tracajá assim, que eu quero almoçar na sua casa fazendo biquinho. A filha pegou um tracajá para você. Quando ele baixar, ele vem comer aqui, não para levar. A disposição que Dona Nésia diz ter não é exagero. Enquanto as crianças se divertiam com bolo de mandioca e refresco, ela dançava cheia de alegria. Seguimos viagem. Agora, Francenildo, morador da comunidade, nos guia pelo raso Erepecuru. Mas nem mesmo ele conseguiu encontrar um caminho. Depois de 2 horas e meia, navegando e arrastando o barco por alguns trechos do rio Erepecuru, nós tivemos que desistir da ideia de chegar até a cachoeira do Chuvisco. Isso porque nós ainda temos pela frente cerca de 1 hora e meia de barco até a cachoeira da Pancada, que fica mais ou menos naquela parte que está mais clara da montanha. É um morro que tem ali. E lá nós teríamos que deixar o barco para depois seguir a pé por uma trilha de 1 hora e meia até chegar à cachoeira do Chuvisco. E daqui para frente, segundo o nosso guia, as condições do rio pioram muito, fica praticamente impossível navegar por esse rio. Nós temos que respeitar esse limite da natureza, né? Essa seca aqui está muito forte esse ano, né? Muito forte. Quando Inclusivamente, até para chegar na cachoeira é muito arriscado, tem muita pedra. É um risco maior porque a gente só tem um motor e se quebra esse motor numa pedra, aí nós não teríamos nem como voltar. A situação é difícil, né? Agora, há quanto tempo que você não vê o rio tão baixo assim aqui? Olha, em 89, deu uma cheia grande. Aí vazou e secou muito. Esse ano teve uma cheia maior? Esse ano foi uma cheia meio razoável e agora secou demais. Decidimos procurar um lago da região para não perder a viagem. Francenildo disse que estamos perto do Lago Encantado, um bom lugar de Tucunarés. Apesar da gente ter desistido de navegar até a Cachoeira do Chuvisco, para se pescar no Lago do Encantado, o esforço dessa aventura continua. Nós vamos ter agora que tirar tudo do barco, descarregar o barco todo e arrastar o barco por todo esse barranco até chegar no Lago do Encantado, que está do outro lado. Sempre bom tomar cuidado
quando a gente anda em rio assim de praia, de muita areia, que esse é o lugar que as arraias gostam de ficar. Mas aqui a água tá bem limpa, dá pra gente ver e não ter que passar pela dor de uma picada de arraia, que é... Quem já levou, garante que dói demais. Isso, ajuda aqui, Gilson. Aqui, Gilson. Do meu lado. Tá manso o quê? Assim não, a gente tem que carregar lá em cima, sem levar no ombro. Eu não consigo ficar embaixo que vocês são altos. Ah, vai gostar de pescar assim lá longe? Minhas costas vão sair do lugar. Ai! Não para não! Pra onde? Pra lugar nenhum, vamos parar. Espera um pouco, rapaz. Tomamos fôlego e arrastamos o barco que parecia a cada minuto mais pesado. Mais esforço mata dentro até a margem do Encantado. E outro problema aparece. Um dos líderes da comunidade, que não sabia de nossa presença, impede a nossa entrada. Aquele barraquinho que está lá na frente é minha. Uhum. Então, para passar lá, tem que pedir autorização. Não sabia. Você não sabia. Eu tenho certeza que não sabia. Só depois de muita explicação, o líder permitiu nossa entrada no lago. Mas antes fez questão de conhecer como pescamos. Esse é um spinner. Conforme você vem puxando a linha, recolhendo, ele vem fazendo esse barulhinho e isso aqui vai girando em torno dele, entendeu? Isso é muito bom para truta, outros tipos de peixe assim. As outras são colheres, também servem, mas não é tanto para tucunaré, né? Porque a gente vem para cá, não sabe o que vai pescar, então traz isca para tudo. Antes da linha quebrar, ela solta. Só que isso cansa o peixe, entendeu? Aí conforme eu vou trabalhando com ele, conforme ele for cansando, eu vou apertando mais. Ah, entendi. Entendeu? Aí ele vai cansando. Vai cansando. Muito curioso, o líder ainda quis acompanhar a pescaria. Duas horas de pesca e só um aruanã deu as caras. Tchau. Depois de tanto esforço, não quebramos nenhum encanto do lago. Só a cara. Você vai ver a seguir. Enquanto pescamos tucunarés, pirarucus saltam ao lado do barco. E um morador de sorte fisga o peixão, que depois de salgado, vai garantir muitos meses de comida para toda a família. Último dia de pesca, e desta vez com o endereço certo, o Lago do Jarauacá. Uma reserva biológica onde o IBAMA mantém um posto fixo. Com uma autorização especial, vamos explorar o lago. Em todos os remansos, encontramos pescadores com arpões silenciosos à espera de pirarucus. Dessa vez, não temos tempo para acompanhar esta pescaria, que chega a levar horas. Com iscas de superfície, atraímos logo os tucunarés. Aí, entrou. Aí. Olha lá, pulando. Escapou. Coisa boa. Eu aposto que abriu o anzol, quer ver? Não abriu não. Escapou mesmo. Nesse jogo, o peixe também ganha. E tem a chance dele de escapar antes da gente soltar. Depois de um dia onde nada deu certo,
finalmente encontramos a casa dele. Olha que leva aflição que eu quero. Durante a pesca, deu logo para perceber por que tantos pescadores de pirarucu no lago. O Jarauacá é também a casa deles. Olha só que coisa. A gente fica prestando atenção aqui na bocada do tucunaré e quase sempre acaba sendo surpreendido por esses rebojos de pirarucu. Aqui tem muitos deles. A todo instante os pirarucus boiavam. Quanto maior o bicho, maior o barulho. Muita gente pergunta por que as pessoas gostam de pescar. Uma hora como essa aqui, em que a gente fisga um peixe bom, como esse tucunaré que vem vindo aqui, a linha de pesca passa a ser um instrumento que liga o homem à vida selvagem. E mais do que isso, passa a ser a ligação do homem com um instinto, que o homem surgiu na terra caçando e pescando. E quando a gente vive essa emoção de pescar, na verdade o que a gente está fazendo é revivendo um instinto, revivendo uma emoção, talvez uma das mais antigas emoções do homem, que na época antiga seria pela sobrevivência. Hoje não é mais pela sobrevivência. Então, pescar, não adianta tentar fazer a primeira pescaria e correr o risco de não ter uma pescaria bem sucedida e depois falar que não gosta de pescar. Tem que experimentar pegar primeiro um peixe. Peixe desse tamanho, maior, pode ser um outro de outra espécie, dourado. É muito difícil uma pessoa não gostar de pescar depois de experimentar essa emoção, que na minha opinião, como eu disse, é uma das mais antigas emoções do ser humano, que é a questão da pesca, é um instinto mesmo. Vamos soltar esse bicho aqui. Vamos embora. Você já tinha praticado esse tipo de pesca, ou pegar e soltar? Confesso que não. Nós costumávamos pescar e levar para casa. E inclusive me incluo dentro desses que precisam passar por um processo de conscientização. Sabendo que eu vou pescar, a emoção maior é eu pegar o peixe, essa que é a grande emoção. Agora, levar ou não para casa é uma questão de consciência. Agora, você conseguiu pegar um peixe aqui com as iscas artificiais, nesse sistema de pesca esportivo. E como é que foi essa experiência? Uma experiência sensacional. E a ideia de se utilizar essas pessoas das comunidades remanescentes de quilombos, isso também tem um atrativo aí social no sentido de desenvolver esse setor? Muito bom. O projeto que vem a envolver as comunidades, principalmente que essas comunidades remanescentes e outras comunidades que já estão dentro desse ecossistema nosso, é muito importante que eles se envolvam. Tanto que eles vão nos ajudar a viabilizar o programa e, ao mesmo tempo, eles vão também amadurecer na questão de preservação do seu meio ambiente, do peixe que eles pescam e que outros virão pescar e soltar, trazendo até uma fonte de renda para a própria comunidade. No caminho de volta à margem direita do Erepecuru, um pescador, pelo menos, mostrou que não esperou o pirarucu em vão. O pirarucu, quando ainda é jovem, é chamado aqui na região do Rio Trombetas de budego. Esse aqui já é um exemplar adulto. O nome dele é pirarucu mesmo. Isso que o seu Flávio está fazendo é retirar as mantas de carne do pirarucu. Depois essas mantas são salgadas e colocadas em varal para secar ao sol. Essa é a maneira de se conservar a carne desse peixe, principalmente nessas regiões aqui da Amazônia, onde não existe energia elétrica e nem gelo. Por isso é que esse peixe é conhecido como bacalhau brasileiro, por ele ser mantido, conservado com sal. Normalmente o senhor pesca quantos em média por semana? Eu não pesco de contínuo, né? Não.
Muito difícil, só quando tem vezes que eu tiro o dia para pescar. Então foi um dia de sorte pro senhor? Foi. Foi? Está fazendo 10 tempo dando uma pirarucu. Agora, esse peixe compensa mais para alimentar a própria família, né? Porque o preço que se vende ele aí é muito barato, né? É. A quanto que é vendido o quilo de carne desse peixe, se o senhor fosse vender, no caso? Ali na cidade estamos só dando 2. R$2? É. Quer dizer que se esse peixe deve dar uns 50 quilos de carne limpa, seriam R$100. É. Mas não dá para pegar um por dia, hein? Senão dá para ganhar um bom dinheiro, né, seu Flávio? Foram 5 dias de pesca na região do Trombetas. 5 dias de convivência entre as comunidades negras. Tempo suficiente para uma constatação. A de que a pesca de subsistência não destrói um rio. As comunidades remanescentes de quilombos já vivem na região há mais de 100 anos. Conservam o rio, não pescando para vender e não permitindo a entrada de barcos pesqueiros. Para eles, conservação não é apenas uma palavra da moda, e sim um meio de vida, que aqui se aprende de geração em geração há mais de um século.